Bom dia a todos, bom dia a todas. Declaro aberta a audiência pública para discutir sobre o relatório da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2016. Quero convidar o doutor secretário de Finanças, doutor Ricardo Dantas, a fazer parte da mesa, para que aqui a gente possa vir expor o quadrimestre do ano de 2016. Queria convidar o Legislativo, doutor Paulo, para vir aqui fazer parte dessa mesa, para que a gente possa começar a iniciar os trabalhos. Em seguida, passo a palavra para o secretário de Finanças, doutor Ricardo Dantas, para expor o relatório do quadrimestre, que ele vem a essa casa para que dá mais lesura e informar tudo que a Prefeitura foi feito no quadrimestre do ano 2016. Com muita honra que ele venha a essa casa e que aqui ele possa dar os indicadores dos últimos 4 anos de 2016. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Alcides Teixeira Neto, cumprimentar Paulo. Vamos dar cumprimento aí à nossa audiência pública, trazendo para vocês aqui como a gente tem feito nos últimos 2 anos, não apenas as metas propriamente ditas, mas sempre fazendo um pouco e trazendo um pouco mais de informação em relação ao contexto econômico em que se desenrolam aí não só a receita, como também a despesa pública no âmbito do município do Recife, mas que tem sido afetada pela economia pernambucana e pela economia nacional. Então a gente traz aí uma série de matérias, né, que dão exatamente o tom do que tem sido a gestão fiscal dos municípios ao longo do ano passado e no início desse ano. Então a gente tem prefeitos no desafio em tempos de crise. Nunca é demais lembrar que a gente viveu já 2 anos de PIB negativo, né? Um efeito só visto aí na década de 30, quando a gente teve os anos de 30 e 31, se não me falha a memória, com PIB negativo. Então, 2016 foi um ano de recordes negativos para a economia nacional. O Brasil não sairá da crise em 2017, diz a economista da FGV. As projeções, a gente vai ver aqui mais na frente, do PIB para 2017 no Brasil são de 0,5 apenas, e no conceito econômico 0,5 ainda é considerado recessão, é considerado crescimento nulo pelo Banco Central, Banco Mundial, FMI, né, os grandes atores aí da economia mundial. Um dos efeitos da crise é o desemprego, talvez o mais devastador dos efeitos de qualquer crise, e o Brasil amargou aí 22,9 milhões que poderiam estar trabalhando no terceiro trimestre e estavam desempregados. Aí, trazendo um pouco para os jornais locais, a crise fechou 5,5 milhões de empregos, né, o cálculo do IBGE, enquanto do período de outubro de 2013 para cá. É um diagnóstico da crise em Pernambuco, né. Tem um lado positivo, está na letrinha pequena, é que quem perde mais também, na hora da retomada, tem a possibilidade de retomar mais rapidamente esse crescimento.
de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. Essa matéria dá o tom ainda de que 2017, como a gente viu ali em outras manchetes, a perspectiva ainda é de crise em 2017. Desemprego atinge mais de 12 milhões no país, mesmo sem contratações temporárias, período das festas, foi o final do ano, normalmente se espera aí um acréscimo e uma retração do desemprego em função dos empregos temporários, principalmente no comércio, né? Isso não aconteceu. IBGE, resultado de serviços foi ruim e reverte tendência de início de recuperação. O que se viu no segundo semestre, mais especificamente a partir ali de julho, agosto, foi que um primeiro semestre que a gente teve resultados nominais negativos em relação à arrecadação do ISS, que reflete o setor de serviços, é a nossa principal receita, na casa de mais de 700 milhões de reais, como a gente vai ver aqui. Essa arrecadação, ela começou a dar sinais de melhoria ali no meio do ano, mas a gente fechou o ano ainda com um resultado muito ruim no exercício, e no país o setor de serviços encolheu 5%, e foi considerado pelo IBGE o pior resultado desde 2012. Então essa é uma notícia ruim, tendo em vista ser a nossa principal receita própria, o ISS, e que aponta aí esse desempenho negativo, não só no Recife, em Pernambuco, mas no país como um todo. O setor de serviços fechou 2016 com queda de 5%, a maior desde 2012. Aqui o jornal local, o serviço tem sua maior queda. Então esse foi o contexto aí do último quadrimestre de 2016, né? A gente vai ver que, salvo algumas ações específicas aí na receita, né, a economia nacional puxou para baixo aí o desempenho da imensa maioria das nossas receitas. Como a gente tinha falado, na série histórica, 2 anos de PIB negativo, 2015 3,8, 3,49 em 2016 negativo, né, e 2017 apontando para 0,5, né, Banco Central que faz essas projeções que a gente traz aqui. Então 0,5 considerado ainda um crescimento nulo, né, e não nos anima. A gente já disse aqui, o pior cenário econômico é aquele de recessão com inflação. Embora a gente tenha uma tendência de queda na inflação, a inflação vem caindo aí no último semestre, né, a gente ainda tem a conjunção desses dois fatores que são terríveis para o desempenho da economia, que é um cenário de estagnação econômica, de recessão com inflação. Aí foi a projeção do PIB de 17. A gente teve 2 momentos aí, né, onde março de 16 coincidindo com a instauração do impeachment. Depois de melhorar, aí voltou a piorar, né? Em setembro de 16 alcançou ali um pico de otimismo, vamos dizer assim, mas depois disso, com as medidas que se esperavam ser tomadas e com a falta de efetividade da política econômica até então, essas projeções que esperavam uma velocidade maior das medidas econômicas por parte do governo federal, elas foram perdendo esse otimismo, e hoje a gente tem ali uma projeção de 0,5 apenas, que representa, como a gente já falou, uma estagnação. Da mesma forma, as projeções para 2018, né? Embora se espere que em 2018 haja crescimento, essas projeções têm sido aí revisadas para baixo, né? Então temos ali, em dezembro se esperava 2,3, em janeiro já não se espera mais 2,3, já se espera 2,2, né? Acho que hoje ou amanhã deve estar sendo divulgado um novo boletim do Banco Central.
E aí vamos entrar propriamente dito nas nossas projeções de receita, projeções não, perdão, na demonstração do que efetivamente aconteceu em termos das receitas municipais, olhando cada uma delas. A receita do IPTU, a gente teve um incremento nominal de 24 milhões, ponto 7 no IPTU, né, o que representou um aumento de 7,9, mas que, comparado com a inflação, isso representa uma queda real de 2,2. Então, o IPTU, apesar de ter um crescimento nominal, ele ainda perde para a inflação, apresentando ali, corrigindo pelo IPCA, né? E a gente verifica uma queda real de 2,2. Da mesma forma, o ISS, só que aí é uma queda maior, como a gente viu acompanhando o cenário nacional, um resultado nominal que acrescentou 16,6 milhões à arrecadação de 2016 em relação a 2015, mas que representou apenas 2,4% de resultado nominal. Descontando a inflação, a gente fica com menos 6,7%. A cota parte do ICMS, né? A gente teve um incremento de apenas 5,9 milhões, o que representou 0,7% de incremento, né? E descontado a inflação, a gente fica com 8,2% de queda real no ICMS. Isso no acumulado do ano. Aí a gente mostra o acumulado do ano. Veja que se a gente corrige pela inflação, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 perde para todos os anos da série histórica. Aqui já é o único imposto que teve um comportamento diferente com crescimento real, que foi o IPVA, fruto daquele pacote que o governo do estado implementou no final ali de 2015 e que refletiu na arrecadação de 2016. Então, o IPVA teve um crescimento nominal de 22%, foram 38 milhões a mais na arrecadação do município do Recife, e um crescimento real, mesmo descontando a inflação, um crescimento real de 11%. Aqui a cota parte do FPM, também diferente da maioria dos impostos, teve um crescimento nominal de 16,8%, foram 75,2 milhões a mais, né, e 6,5% de crescimento real. Aqui a gente abre um parênteses para lembrar um ponto fora da curva. Essa arrecadação de 16, ela muito provavelmente não se repete com esse desempenho tão positivo em 2017, tendo em vista que a gente tem que descontar ali daqueles 75 milhões a mais, os 57 milhões da repatriação. Vocês devem ter acompanhado aí na mídia nacional, foi um primeiro valor decorrente do imposto de renda. Esse valor chegou pingando desde abril de 2016 e culminou em novembro, né? Ali fechando 22 milhões e meio líquido, 28 milhões bruto, e aquela briga que terminou no Supremo Tribunal Federal, onde os estados, num primeiro momento, questionaram o fato da União não repassar as multas decorrentes da lei de repatriação, e num grande acordo, vamos dizer assim, nacional, o presidente da República, ele repassou no último dia útil do ano, né, ou seja, como era feriado bancário, né, os municípios receberam, contabilizaram, mas não puderam usar os recursos da repatriação decorrente das multas. Veio corrigido, por isso veio um pouco a mais, veio 29 milhões, correção pela Selic, né? E isso acrescentou aí 57 milhões no FPM. Se a gente descontar esses 57 milhões, na verdade, a gente ficaria com um crescimento aí
nominal muito inferior a isso, e quando descontada a inflação a gente teria uma queda real na arrecadação. Então, apesar deste desempenho, isso teve um fator específico que deu causa e que é um fator que não se repete, né? Muito embora esteja se falando de uma segunda repatriação, chegou a ter a primeira votação já no Congresso Nacional, no âmbito da Câmara, vai ter a segunda votação e depois ainda vai para o Senado uma segunda lei de repatriação, que inclusive aumenta um pouco o valor da multa, pelo fato de ser uma segunda oportunidade, vamos dizer assim. Mas todos nós sabemos que a sucessão de benefícios como esse, ela traz efeitos na arrecadação cada vez menores. Então, essa segunda repatriação, que se espera aconteça aí até o final do primeiro semestre, ela deve trazer um efeito positivo, mas não dessa dimensão de 57 milhões para o município do Recife. Então, vista as principais receitas aí do município, a gente passa ao que seria o cumprimento formal da audiência pública, que é a gente apresentar efetivamente o cumprimento das metas fiscais, né? Então, a gente tem aí no conjunto de receitas, e a gente tem destacado desde o ano passado, o fato do Banco Mundial, do empréstimo do Banco Mundial, ele não ter acontecido. Essa linha aqui sempre aparece com um percentual que distorce qualquer projeção. Então, isso é o efeito de não ter sido dado o aval por parte do governo federal ao empréstimo de 220 milhões de reais com o Banco Mundial. Apesar disso, a gente teve um incremento na receita total de 1,74 e descontada as receitas intra-orçamentárias, que é aquela quando o Estado contrata o próprio Estado. Então, quando a educação contrata a Emprel para fazer a matrícula a cada ano, isso é demonstrado aqui, né, sem esse tipo de receita. Então, o destaque é aqui, as receitas financeiras, 6,33, a gente tem ainda uma taxa de juros muito alta, embora tenha tido quedas sucessivas na Selic, as taxas de juros do nosso país ainda são das mais altas do mundo, né? E o principal destaque é na despesa, né? Na despesa, a gente tem aqui, na despesa total, uma queda de 2,28, não é? Juros e encargos cresceu 14, a amortização caiu 14. Mas a despesa primária total, que é quando você abate esses dois, ela caiu 2,67. O resultado primário de 164 milhões, né, positivo. A gente poderia ter 552 negativo, isso em função, mais uma vez, dos recursos dos 220 milhões da repatriação, do empréstimo com o Banco Mundial, né, que entrariam aqui puxando esse número para baixo. Como não houve o empréstimo, ficamos apenas aqui em 164. O resultado nominal é negativo de 98, né? A gente podia ter aqui 163. O negativo aqui é bom, viu, pessoal? Que você pega a dívida líquida de 16 menos a dívida líquida de 15, e quando a dívida líquida é menor do último ano, isso dá um resultado negativo aqui. Esse resultado negativo aqui é bom, não é ruim não. Significa que nosso endividamento diminuiu. A dívida consolidada, que também caiu, 1 bilhão 014 contra 1 bilhão 069. A gente podia ter ido até 1 bilhão 347, decorrente dos desembolsos, se tivessem sido autorizados o empréstimo com o Banco Mundial. E um resultado orçamentário, que é a receita orçamentária do exercício, menos a despesa orçamentária do exercício, que também deu 164.923, muito parecido com o resultado primário. Aqui, olhando as receitas, a gente
especificamente das receitas correntes, né, a gente teve um incremento aqui de 14,14 da CIP, né, o maior crescimento aí em termos de receita, tendo em vista o aumento que houve na tarifa da iluminação pública do Recife e do país como um todo. Transferências correntes. Aqui, esse desempenho diferenciado, a gente tem aqui não só a repatriação aqui dentro, mas ao final do exercício passado, o governo do estado, isso se refletiu na arrecadação do ICMS, ele fez um programa de recuperação de créditos, o PERC, que deu uma alavancada aí na arrecadação de dezembro, e vocês sabem que a arrecadação de dezembro ela é dividida em duas, né? Você paga 50% de novembro, perdão. Você paga 50% em dezembro, 50% em janeiro. Então a arrecadação, tanto de dezembro como de janeiro, ela vai refletir o resultado do PERC, onde foram recuperados alguns milhões aí de reais, e isso teve esse efeito aqui. O PERC, junto com a repatriação do imposto de renda e das multas, gerou esse resultado positivo aqui nas transferências correntes. Receitas de capital, a gente já mostrou lá, menos 79, tem a ver com o empréstimo que não teve o aval do governo federal, não foi alienado nenhum bem, amortização de empréstimos, né, percentual de execução 226 milhões, transferências de capital, a gente, 226%, que foi 113 milhões contra 50. Transferências de capital teve um incremento, aqui são principalmente convênios com a União e com o governo do estado, né? E a gente pode destacar também aqui crescimento de receitas intra-orçamentárias, né? 21,63. Na parte das despesas, a gente tem aqui despesas correntes negativo, né? Despesas de capital também negativo. A gente viu que diminuiu a parte de amortização, aumentou a parte de amortização, mas diminuiu aí o investimento geral do município, né? Despesas intra aumentaram 9,32, né? Por consequência, aumentou na tela anterior as receitas intra. Isso demonstra aqui uma queda na receita, na despesa total de 2,28. E diminuir aí principalmente na despesa corrente e ter diminuído a despesa de capital também, é o que permite que o município tenha feito algumas entregas, né, em função de ter diminuído aí essa sua despesa. Quando a gente abre a despesa corrente, a gente vê que as outras despesas correntes, que somam aí 1,5 bilhão, né, de execução, né, elas foram menores do que 2015, com 1,569 bilhão, na ordem de 4,21%. Né. Isso compensa aí um pouco a frustração nas receitas, como a gente viu, né, a partir de uma melhor gestão na despesa, que permite que você continue prestando os serviços à população, continue fazendo entregas à população, apesar da queda nas receitas, como a gente viu, a maioria delas com queda real na receita, quando descontada a inflação. A gente viu, só se salvou o IPVA com crescimento real. Nas despesas de capital, uma diminuição, 28,54 de investimentos a menos, né? Foram investidos 330 milhões em 2015 contra 236 milhões em 2016, quase 100 milhões, 94 milhões a menos de investimento, né?
A amortização da dívida caiu também, a gente já viu. E aqui os limites, né? Então, apesar da queda na receita, esse esforço que foi feito do lado da despesa, né, a gente consegue aqui cumprir a meta fiscal de educação, que é de 25%, foram investidos na educação 26,68%, um pouco menos do que 2015, mas um número bastante expressivo ainda aqui na educação. Na saúde, a meta é 15% das receitas líquidas de impostos, e foi investido aqui 17,26%, né, mais de 2% em relação ao limite, que é de 15%. Também cumprindo o limite constitucional relativo à saúde. Despesa de pessoal, né, com as contratações e com alguns aumentos, inclusive obrigatórios, que é o caso da educação, por exemplo, piso nacional, uma receita em queda e aumento de despesa, a gente cresceu um pouco aqui em relação ao exercício anterior. A gente vê aqui a série histórica, a gente fechou 2015 com 49,74 e 2016 a gente cresce um pouco, vai para 49,98, cumprindo aí a meta. Estamos abaixo do limite prudencial, mas já recebendo aqui o famoso alerta do Tribunal de Contas, né? A LRF prevê que os tribunais de contas eles emitam um comunicado de alerta ao chefe do executivo que ultrapassar esse limite aqui, no caso dos municípios, 48,6, e nós a cada quadrimestre temos essa aqui, no caso dos 2 últimos quadrimestres, recebido esse alerta do Tribunal de Contas do Estado. Então, 49,98, mas ainda aqui abaixo do limite prudencial. A partir do limite prudencial é que existem as sanções, é que o Executivo Municipal se obriga a dizer de que forma irá reenquadrar o município nessa despesa aqui. Ele fica impedido de dar aumento, fica impedido de fazer novas contratações. A dívida, né, a dívida consolidada líquida, ela tem um limite de 120%, né, da receita corrente líquida. O município do Recife ele tem sido bastante conservador e ao longo da série histórica ele tem comprometido apenas 22,45% desse limite, que é de 120%, né? Então cumpre com folga, né, esse limite. Outros limites, né? Limite específico para operações de crédito interna e externa, a gente tem um limite de 16% aqui da receita corrente líquida e a gente usa apenas 1,04%. É nesse limite aqui que entraria o empréstimo com o Banco Mundial de 220 milhões de dólares, né? Então você vê que temos 16% da receita corrente líquida aqui como limite máximo e a gente usa apenas 1% desse limite. Não usamos nada de operação de crédito por antecipação de receita. Ao longo da série histórica uma operação que nunca foi feita aqui, pelo menos nos últimos 10 anos, né? E a gente tem esse cumprimento também do limite com operação de crédito. A gente tem um limite específico para quando o município dá garantias. Normalmente, no passado, as indiretas, tanto estaduais como municipais, tomavam empréstimos de maneira direta, principalmente no exterior. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, isso foi renegociado, fizeram os famosos planos de ajuste fiscal e não se tem autorizado esse endividamento direto, né? A não ser quando é uma empresa não dependente do Poder Executivo, como no caso do município, todas as empresas são dependentes, né? Fizemos, inclusive, recentemente, aquele esforço de transformar em autarquia as 4 empresas que nós tínhamos, extinguir
uma autarquia, que foi o Geraldão, exatamente para a gente economizar, porque não tinha nenhum benefício em relação ao tipo de natureza social que essas empresas tinham, só traziam mais despesa para o município. Inclusive, em relatório de alguns anos atrás, não me lembro exatamente o ano, isso foi objeto de crítica do Tribunal de Contas, pedindo para se rever a natureza jurídica das indiretas do município, né? E só a economia aí com tributação, né, ela vai gerar aí algo em torno de 50 milhões ano para o município. Então, aqui a gente não tem isso. Então, esses são aí os grandes números do município e a apresentação dos limites que constam da LRF e que a gente tem a obrigação aí de estar trazendo, embora a gente nunca se limite a essa obrigação formal. Então, devolvo a palavra ao presidente e estamos aí disponíveis para perguntas. Queria registrar a presença do terceiro vice-presidente dessa casa, o vereador Chico Kiko, e chamar para a mesa, para o membro dessa comissão de finanças, também o vereador Rinaldo Júnior, para fazer parte aqui dessa mesa. Queria abrir a palavra para os dois vereadores presentes nessa casa, para que possa fazer perguntas ao secretário e que a gente possa enriquecer mais esse debate, enriquecer mais essa audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta comissão, o vereador Alcides Teixeira, ao senhor secretário Ricardo Dantas, e dizer, secretário, que para essa casa é um prazer ter Vossa Excelência aqui fazendo as explicações, mostrando o que foi gasto, o que entrou, o que saiu, né? E é bem transparente, entendeu? Isso é muito válido para aqui, para a casa e para o Recife, ter a transparência que o senhor secretário vem aqui expor para todos nós. Mas eu queria só fazer uma pergunta ao senhor secretário, aproveitando a sua vinda aqui na casa. É uma coisa bem simples, é uma coisa que vem, a população vem perguntando sempre, principalmente as pessoas mais idosas, que é o seguinte: eu gostaria de saber de Vossa Excelência se existe uma lei a qual ela dá isenção no IPTU às pessoas de mais de 65 anos. Eu gostaria dessa posição do senhor. Cumprimentar o terceiro vice-presidente, vereador Chico. Nós temos, sim, uma lei, mas ela traz uma série de requisitos, não apenas a idade, né? Ela traz um requisito de renda mínima, o imóvel tem que ter também, no máximo, 50 metros quadrados de área construída. A renda familiar, eu não estou bem lembrado, acho que é 2,5 salários mínimos, 1,5 salário mínimo, né? Eu posso lhe passar depois isso com mais clareza, mas não é apenas o requisito de idade. A gente tem uma série de requisitos. Não possuir nenhum outro imóvel em seu nome, seu único imóvel de propriedade, 65 anos, renda máxima de 1,5 salários mínimos e menor do que 50 metros quadrados. Acho que são esses os requisitos, né? Senhor secretário, muito obrigado pelas suas explicações. E eu queria só reforçar e pedir só uma coisinha. Que se o senhor puder mandar isso para a mesa desta casa, para que nós possamos apresentar a qualquer dúvida de qualquer parlamentar que esteja necessitando dessas informações. Muito obrigado. Com certeza a gente envia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ricardo Dantas, secretário. Para a gente é uma enorme satisfação receber sempre o executivo nessa casa. E bom dia a todos vocês. Antes de fazer a pergunta, eu queria pedir que fosse condições de votar duas planilhas aqui.
Essa? Não, o limite com o pessoal, gasto com o pessoal. Pronto, essa aí. A gente observa bem, eu observei que as despesas líquidas com o pessoal esse ano, ano 2016, foram 49,98%. Acima um pouco do limite recomendável e abaixo do limite legal. Mas a minha preocupação é que esse limite com o pessoal ele vem aumentando ano a ano. Ano a ano vem um aumento. E recentemente o prefeito Geraldo anunciou uma redução de algumas secretarias. Não foi bem uma redução, né? Uma composição de secretarias, onde a gente não viu a redução de quadro ainda. Né? Então, assim, foi feita uma redução visando a economia do município, para que não gere esse problema de ultrapassar o limite legal. E a minha pergunta é essa. Esse limite com o pessoal, se continuar nessa crescente que vem tendo ano a ano, a gente pode ter problema futuramente com as leis de responsabilidade fiscal. Então, secretário, eu queria saber se dentro daquele orçamento municipal, foi feito um estudo para diminuir principalmente os cargos e aumentar, com certeza, não só diminuir os cargos, mas também aumentar a produtividade da prefeitura. Porque muito me assusta que esse limite de 2016 superou o limite prudencial dito pelo Tribunal de Contas. Cumprimentar o vereador Reinaldo Júnior. Só corrigindo, não superou o prudencial, vereador, superou o limite de alerta. Né? No limite de alerta, como a gente já comentou aqui, não existe nenhuma sanção. É apenas assim, olha, como se dissesse, tome cuidado que está chegando perto do prudencial. Né? Mas não tem nenhuma sanção efetiva ao Poder Executivo. Tranquilizar o vereador no sentido de que sim, temos feito, essa é uma das marcas da gestão do governo Geraldo Júlio, é a responsabilidade fiscal. Né? Temos acompanhado aí e, como a gente viu aqui, apesar da receita ter caído em termos reais nos últimos 2 anos, né, a gente conseguiu frear, por exemplo, aí no ano passado com um crescimento muito pequeno da despesa de pessoal. Então, isso é uma equação. A gente tem a despesa no numerador e a receita no denominador. Né? Então, como eu falei, na despesa tem algumas despesas de pessoal, por exemplo, que nós não decidimos, por exemplo, sobre o piso nacional do professor. Então, isso é uma despesa que a gente não pode deixar de fazer. Né? A gente também não pode obrigar, por exemplo, o servidor a não se aposentar. Né? É um direito do servidor, quando completa o tempo, ele se aposenta. E algumas reposições tiveram que ser feitas em função de aposentadorias. Então, existe aí, além de um crescimento vegetativo, os planos de carreira dos servidores, eles dão a cada ano um crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo da folha. Então, algumas nomeações pontuais que a gente fez o ano passado, estratégicas, vamos dizer assim, de professores, de médicos, de guardas municipais, né, em pontos chaves aí que estavam carentes dessa mão de obra qualificada, né, que fizeram isso. Esse crescimento também, a gente tem que olhar o outro lado da moeda, que existe uma política clara de valorização do servidor. Quando a gente olha ali na série histórica, recebemos com 42,88. E existiu sim uma política deliberada de valorização do servidor que priorizou a despesa de pessoal, fazer planos de carreiras para atender as carreiras que não tinham planos de carreira, contratar pessoas para serviços que estavam carentes, principalmente em educação, saúde e segurança. Então, mas, de outro lado, no último ano, a gente manteve aí praticamente inalterado esse comprometimento, né,
tendo em vista, como eu falei, 2 anos seguidos de queda nas receitas, né, queda real na receita quando descontada a inflação. Então, essa é uma despesa que, de um lado, reflete uma valorização do servidor, reflete uma priorização da gestão com a despesa de pessoal, mas, por outro lado, ela reflete também esse momento econômico que nós vivemos, né, com queda real nas receitas, e a gente, apesar disso tudo, tem mantido essa despesa, que é a maior despesa do município, sob controle. A maior prova disso, vereador, é que, diferentemente de umas centenas de municípios Brasil afora, inclusive capitais, eu tive ontem em Brasília na reunião da Abrasf e alguns secretários de finanças de capitais reportando, por exemplo, que ainda estão devendo dezembro, ainda estão devendo metade do 13º, né? Que os antecessores, das gestões municipais deixaram pendentes, né? A gente vê e sabe aí, inclusive de estados ricos, acho que todos já viram aí as reportagens sobre o Rio de Janeiro, que está nessa negociação com o governo federal para sair de um buraco enorme. Minas Gerais, Belo Horizonte, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todos não pagaram, não só o 13º, como algumas folhas. E o município do Recife, né, mesmo com essa valorização, mesmo com a queda na arrecadação, não só pagou 13º, pagou dezembro, como tem pago dentro do próprio mês, né? Então, isso só é possível, como a gente mostrou aqui, é uma disciplina fiscal, a ter conseguido, a gente mostrou 4,21 de redução na despesa corrente, nas outras despesas correntes, que é o chamado custeio da máquina. Então, você encontrar formas novas de fazer a mesma despesa, não diminuir a prestação de serviço, ao contrário, aumentamos a prestação de serviço, inauguramos mais de 15 escolas, UPinhas, UPA especialidade, né? Um compás, estamos entregando o outro agora. Então, isso é aumento de prestação de serviço, né? E mesmo assim conseguimos diminuir a despesa. Isso graças a quê? A repactuação de contratos, a contratar de uma maneira diferente, né? A fazer essa reestruturação da máquina, como a gente viu na reforma administrativa, transformando, por exemplo, que a gente acabou de comentar aqui, 4 empresas públicas deficitárias, 100% dependentes do Poder Executivo, e que pagavam imposto para a União sem necessidade. Basta mudar a natureza jurídica para a autarquia e você deixa de ter uma série, você vai continuar pagando imposto, mas numa dimensão muito menor. Então, esse tipo de reengenharia da máquina, diminui de 27 para 15 secretarias, é que nos permitiu esse desempenho, diferentemente de, inclusive, municípios muito mais ricos do que nós, de estados muito mais ricos do que o município do Recife, que não conseguem honrar sequer a sua folha de pessoal, mas que nós aqui temos conseguido essa disciplina fiscal, a gestão do prefeito Geraldo Júlio, e nos diferenciamos, mesmo diante dessa crise econômica nacional. Obrigado, secretário. Mas eu só refazendo outras perguntas. Antes de fazer outras perguntas, eu tenho certeza que os meus nobres vereadores vão concordar comigo que o pagamento do servidor público é uma obrigação que o Estado faz, o município faz, e que se atrase qualquer coisa. Mas o salário do trabalhador, que trabalhou os 30 dias, a gente não pode ver como favor feito. Isso é uma obrigação do Estado. E eu queria deixar mais 2 perguntas. Primeiramente, como o Chico Kiko falou sobre o IPTU, eu quero... Se há uma programação de receita, se há um planejamento, já existe um pré-orçamento de quanto será a receita líquida de 2017 em relação a essas 2 taxas, a do IPTU e da taxa do lixo. E se aqui foi abordado, como eu cheguei um pouco atrasado, se a receita dos royalties do pré-sal do ano passado, e onde foi aplicado em 2016, do ano retrasado, onde foi aplicado em 2016, em que áreas? O vereador não me compreendeu. Em momento algum foi dito aqui que estávamos fazendo um favor, ou que não era obrigação
do município pagar em dia, né, a folha de pessoal. Ao contrário, né, o que nós procuramos aqui demonstrar apenas que, diante de uma crise econômica que é maior do que a vontade de qualquer gestor, se o nosso gestor maior, o prefeito, não tivesse tomado as decisões que tomou, não tivesse a disciplina fiscal que teve e que tem, né, teríamos tido o resultado que outros municípios têm, que outros estados têm, inclusive estados muito mais ricos e municípios mais ricos do que o município do Recife. Apenas isso que a gente chamou a atenção. Temos sim, vereador, projeção de todas as nossas receitas, né? Foi aprovado inclusive nessa casa, tá no nosso orçamento. Aí o que nós fazemos diuturnamente, né, é acompanhar ao longo do desenrolar do exercício, né? A gente sabe, né, e os senhores aqui nessa casa, a casa política, sabe que a economia é expectativa. E a expectativa ela é diretamente afetada pela política. A política que comanda o país, né, a política que define a partir do Congresso Nacional as diretrizes macros do nosso país, ela afeta diretamente a economia. Então, apesar de a gente já ver indícios positivos na economia, nesse início de 2017, todas as projeções ainda são de muita cautela em função do cenário político, que ainda é muito instável, ainda não se sabe, por exemplo, qual é o efeito de uma lava-jato sobre os ministros do governo federal, por exemplo, né? E essa instabilidade política é que faz com que essas projeções, a gente mostrou aqui uma das primeiras projeções, projeção de PIB, por exemplo, seja de apenas 0,5%, que a gente ainda tenha uma inflação alta, por mais que ela esteja caindo devagarinho, mas está caindo, mas que ainda é um cenário de recessão com inflação, pior situação econômica possível. Então, mesmo diante desse cenário, temos acompanhado as variáveis macroeconômicas para que a gente esteja preparado para honrar todos os compromissos que o município tem, para honrar a folha de pagamento, para honrar os nossos fornecedores, e isso é a nossa tarefa aí diuturna. Com relação às receitas do pré-sal, eu não, infelizmente, tenho que lhe dizer que eu não trouxe essa informação, não trouxe aqui a nível desse detalhe, mas me comprometo desde já a enviar aqui para o vereador essa informação de quanto foi repassado a esse título e, eventualmente, aonde teria sido aplicado. Eu não tenho certeza, vereador, se existe esse controle de aonde aplicar, né? Muito provavelmente isso entra como receita de imposto, entra no bolo geral das chamadas fontes do Tesouro e a gente não vai conseguir fazer essa identificação. Muitas vezes, principalmente a imprensa pergunta, chegou o dinheiro da repatriação, né? Os companheiros da imprensa sempre vai gastar onde? Olha, repatriação é imposto de renda. Imposto de renda é receita geral do município. Você bota dentro da conta única e aquilo entra junto com o ICMS, entra com o ISS, com o IPTU e com um mundo de outras receitas, de taxas, etc., que servem para custear todo o orçamento do município, né? Então, muito provavelmente, o pré-sal a gente vai até conseguir dar a informação do que eventualmente tem entrado, mas aonde foi aplicado, isso eu não tenho certeza, mas se tiver, a gente vai informar. Satisfeito com a sua resposta, mas só querendo acrescentar, esse questionamento nosso é importante, eu espero que venha trazer essa casa essa informação sobre o royalties do pré-sal, porque o prefeito enfatizou no seu discurso inicial aqui na casa, onde aplicou 100% os royalties do pré-sal na educação. Então, isso só pode ser na educação. Então, a escola
É vinculado. A escola Nossa Senhora, a escola Córrego do Euclides, lá na rua Tibiriçá, número 48, que está há 3 anos em obras paradas, esse royalty prensal faria uma grande diferença. Então, eu estou satisfeito, agradeço ao secretário e vou aguardar que seja enviado a essa casa, a presidente Alcides Teixeira, esse relatório do valor que foi aplicado, o valor que foi recebido e onde foi aplicado. Como é uma conta vinculante, é direto na educação, eu tenho certeza que as escolas e as creches da cidade do Recife estão aguardando por essa aplicação. Se foi aplicado, ótimo. Se não foi aplicado, eu espero que a gente saiba onde foi. Bom, gente, eu gostaria de falar me dirigir ao vereador Reinaldo da seguinte forma: eu concordo plenamente com Vossa Excelência, no sentido que é obrigação do governo fazer o pagamento de qualquer funcionário público. Mas também eu tenho que tirar o chapéu, né, para esse gestor que venho, não porque hoje eu faço parte da base do governo, não, mas eu venho acompanhando o trabalho do prefeito Geraldo Júlio e venho vendo as escolhas que ele vem fazendo para completar, né, o grupo, né, a sua equipe de gestores que são competentes. Está aqui o secretário Ricardo Dantas, que demonstrou a transparência, passou para todos nós aqui presentes, a transparência de um governo que tem um compromisso com todos os recifenses, né? E para mim, secretário, está sendo um prazer a sua vinda aqui nessa casa, e tenha certeza que a casa aqui está de braços abertos para atender, receber qualquer secretário, principalmente vendo desse bom gestor que é o nosso prefeito Geraldo Júlio. Muito obrigado. Quero agradecer ao secretário Ricardo Dantas por ter vindo pessoalmente aqui nessa audiência pública, para que possa trazer os relatórios e todos os andamentos do final do ano 2016. E quero só reiterar todo o compromisso que aqui ele veio fazer e trazer essas informações que faltou a essa casa, para que a gente possa analisar e que sempre essa transparência ela continue aqui, que essa Câmara é o fiscalizador da Prefeitura do Recife, mas estamos aqui sem medir esforços. Essa comissão vai estar sempre à disposição também do secretário Ricardo Dantas, para que aqui ele possa desempenhar o seu papel, que é o papel fundamental no município do Recife, que é a finança do Recife. E assim eu dou encerrada. Agradeço a todos, agradeço a todas por ter vindo aqui e por ver as explicações do nobre secretário, Dr. Ricardo Dantas. Muito obrigado, até a próxima. A reunião vai começar agora.